Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, muito honrada. Imagina, né? Eu me lembro, inclusive, que a minha primeira live foi com você, você sabia disso? Eu não fazia lives. É mesmo? Eu não fazia, eu não tinha hábito de fazer lives. Isso para mim é tudo muito 2020. 2020. E quando eu te vi, eu falei, gente, que tudo! Eu quero fazer uma live com a doutora Lu, Pois é, foi com você, depois foi com a Nelise, e aí depois virou uma sequência nessa pandemia, né? Até por necessidade das pessoas, né? Eu sempre digo assim, essa live dessa semana vai ser a última, eu vou dar um tempo, aí vem convite, aí depois vem outra, e quando eu vejo, eu tô marcando a próxima. É incrível. Porque eu acho que a gente também, sabe, doutora Luciane, está sentindo um pouco esse distanciamento, acho que nem um pouco, né? Muito. Aliás, eu compartilhei a foto ontem, para mim foi um pouco doloroso ontem gravar aula sem aluno, então foi assim, eu ainda estou até agora, assim, parece que impactada, de perceber que essa conexão social ela vai demorar muito para acontecer. E como é importante, né? Eu acho que a gente só tem essa dimensão agora. Exato. A gente Doutora Regina, eu gostaria que você se apresentasse, né? Se você contasse com a área que você atua, eu sei, mas eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está assistindo e com os que vão assistir, porque eu já cheguei à conclusão que live eu não consigo assistir nada ao vivo, tudo gravado depois. Eu também. São poucas que eu consigo. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Obrigada, doutora Luciane, pelo convite. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Eu sou psicóloga. Eu me formei pela Universidade Católica de Santos. Eu morava na época lá em Santos, quando eu fiz psicologia, que foi meu segundo curso superior. O primeiro foi letra. Quando eu já estava fazendo a graduação em psicologia, eu vi uma chamada para um primeiro congresso de dor, interdisciplinar de dor, do Hospital das Clínicas, em São Paulo. E na hora, não sei te explicar, eu vi aquela chamada, eu falei, eu quero ir. E eu comecei a minha graduação em psicologia em 2001. Essa chamada foi em 2003, eu lembro direitinho, eu em Santos, lendo o jornal, e aquela noticiazinha ali chamando, e eu me inscrevi na hora. Nunca mais parei. E já naquele momento, naquele primeiro congresso, falei, é com isso que eu quero trabalhar. Eu vou querer me especializar em dor. Tanto que assim que eu terminei a minha graduação, eu já era íntima lá do grupo de dor e já fiz a minha inscrição em especialização. E aí também me especializei em psicologia comportamental e cognitiva lá na USP, eu também já estava no meio. E foi maravilhoso. Então, desde então, eu só trabalho com psicologia e dor crônica. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu lembro direitinho um dos meus professores, bem conhecido, o neurologista, o Dr. Manuel Jacobsen Teixeira, dizendo assim, olha, é muito complexo trabalhar com dor crônica, frustrante. Nós profissionais que trabalhamos com dor crônica, a gente tem que lidar muito bem com a frustração, porque nós temos uma expectativa de ajudar sempre as pessoas, mas a gente tem que dar conta do momento que o outro está passando e dar conta da nossa expectativa. A gente não conseguir aquilo que a gente desejava para ele, mas o que é possível para ele. E eu lembro disso todos os dias. E às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você também não trabalha, não diversifica um pouco? Eu não consigo. Não.
Porque realmente... Mas é porque tem uma demanda, né? Afinal de contas, dor, eu brinco que tem algumas coisas que não vão desaparecer. Dor, né, não desaparece. Olá, boa noite, gente. Então, só para fazer uma introdução, né, para o pessoal que está chegando, a gente sabe que dor é um sintoma de que algo está alterado, né? A gente sempre entende, naquele princípio mais básico, que a dor é um sinal de que alguma coisa está num processo de aviso para o sistema nervoso, que, olha, você tem algo que está fazendo dano para o seu corpo. Então, a gente, numa aula básica de fisiologia, eu sempre digo, gente, imagine se você não sentisse dor. Você está cozinhando, aí você encosta no fogão, a sua pele começa a se queimar e você não percebe, que é o caso da hanseníase. Então, a dor é um sinal para você se afastar. Então, de certa forma, quando a gente pensa na dor, a gente sabe que ela é benéfica para o organismo. E aquelas poucas pessoas que têm aquela síndrome talâmica, que não sentem dor, elas têm vários danos, né? Quebram ossos, elas se machucam. Por quê? Porque a dor é um fator limitante. No entanto, a gente sabe que a dor crônica é outro processo, né? Inclusive, vários estudos têm indicado que, muitas vezes, o processo de dor existe, mas a causa, de fato, não é identificada. Mas a gente sabe que ela é um sinal de que alguma coisa vai mal, certo? Então, a gente não pode olhar para a dor como um inimigo. Mas também é claro que quem tem dor crônica, eu, né, já compartilhei com você, eu tenho, já tenho uns 3 anos, mais ou menos, que eu tenho uma dor crônica que tem me incomodado bastante. Mas eu procuro trabalhar, lidar com ela sem, né, me vitimizar, porque eu não gosto dessa coisa assim, vamos trabalhar, mas eu também a respeito. Portanto, nós sabemos que a dor é um fator limitante. Em relação ao sono, eu até peço, né, a licença agora para falar um pouquinho dessa parte, justamente porque eu sei que depois a parte de emoção você vai arrebentar e falar muita coisa. Estão sentindo muita dor de cabeça, penso que pode ser por causa do celular. Então, gente, segundo uma revisão assim, relativamente recente, mostra exatamente, a gente sabe, né? Eu acho que, de forma geral, todo mundo já deve ter percebido, especialmente as mulheres, que quando você não dorme bem, no dia seguinte há um mal-estar. A perda de sono está associada com náusea, com tontura, mas também está associada à dor de cabeça. E é muito frequente relato de pessoas que falam, quem tem enxaqueca, por exemplo, olha, eu não posso dormir mal, que eu desencadeei uma crise de enxaqueca. Então, a gente sabe que já tem essa relação. No entanto, se a gente observar, uma pessoa que sente dor, ela vai dormir bem? Pessoa que tem uma dor crônica, ela também, quer dizer, a própria dor crônica também torna o sono mais fragmentado, com mais dificuldade para iniciar. Então, nós temos uma relação que é bidirecional, certo? Privação de sono gera dor e a dor gera privação de sono. Mas o interessante é que os estudos têm mostrado que a relação é mais no sentido de privação de sono e dor do que o contrário. Eu fiz uma revisão, estava lendo alguns artigos e eu fiquei assim, pensando, que curioso. Então, tem alguns casos de alguns processos patológicos que o distúrbio de sono começou 1 ano antes. E depois que começou o processo de dor crônica. Então, mostrando que a perda de sono vai afetar, né, esse mecanismo e que não é completamente conhecido. Tá? Isso é só uma palhazinha, eu queria que você palhasse um pouquinho para eu não conversar sozinha aqui. Mas olha, doutora Luciana, em primeiro lugar, gente, eu estou aqui numa emoção, que eu estou com uma cientista, uma PhD, professora de fisiologia, que conhece tudo, e me chama para um bate-bola. Eu falei, Jesus, ilumina a minha cabeça. Imagina, é que eu sou uma pessoa curiosa, então eu gosto de estudar um pouquinho de tudo, não sei de tudo, mas eu gosto de estudar um pouquinho de tudo.
Mas não sei tudo não, gente. Pelo amor de Deus, tem alguns assuntos que eu nem abordo, né? Mas sabe que, olha, na minha área eu percebo assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Porque é tudo muito rápido, as pesquisas, o que descobrem, os tratamentos. Fora que, é como eu falo para os meus pacientes, não existe uma fórmula pronta. Todo tratamento, ele meio que é ajustado a cada um. E tanto que eu digo para eles também, vocês precisam ser muito ativos no sentido de se colocar, de dizer o que está funcionando, o que não está, para que o tratamento vá sendo ajustado a você. Porque não tem alguma coisa que pode ser um pacote pronto para todo mundo. Então, a gente está realmente todo o tempo aprendendo, e eu acho isso fantástico. E no campo da dor, então, talvez seja um dos fatores que me prendem também, é sempre estar sentindo essa necessidade de atualizar. Quando você me chamou, a gente combinou da live, eu, ao mesmo tempo, vi uma pesquisa que a Aline da Fibromialgia Dor Diária fez em relação ao pessoal com fibromialgia e o que as pessoas estavam fazendo ou deixando de fazer nesse período da pandemia, da quarentena. E eu fiquei bastante assustada, né? Aí eu fui até pegar alguns dados que eu acho importante, eu acho que esses dados assim, de prevalência, de epidemiologia, eles ajudam todos nós, todo mundo da área ou não, a entender um pouquinho em que terreno que a gente está pisando, né? Pelo menos 2 anos para cá. E aí, a coisa é tão séria, considerando esse período específico da pandemia, porque eu fui verificar que de 2018 para cá, tanto no Brasil como no mundo, segundo a IASP, 35,5% da população, em média, tem dor crônica. É muita gente. E é muita gente sofrendo. 35% da população. Da população. No mundo. E aí você entra na queixa. Mais ou menos 30% da população sofre de insônia. Não insônia crônica, mas tem sintomas. Tem ela como queixa. Quer dizer, olha aí, para você ver o quanto que é uma relação, né, muito alta, né? Muito alta, muito alta. Outra coisa, gente, a enxaqueca, ela é considerada a segunda causa de maior incapacitação, a segunda doença de maior incapacitação no mundo. E a gente tem uma prevalência de enxaqueca em 18% da população. Também é muita coisa. Sendo que dor de cabeça, a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela considera que de 50% a 90% da população a gente vai ter dor de cabeça em algum momento da vida. Né? Mas uma enxaqueca, que já é uma dor crônica, 18% da população tem. Também é muito, porque uma segunda doença que incapacita as pessoas e a gente ter quase 20% da população incapacitada durante uma pandemia isolada, sofrendo os danos de um isolamento. E a grande questão, eu acho que você tem acompanhado, as queixas de insônia aumentaram muito. Até eu vi uma demanda muito alta nesse período, logo começou a pandemia, as queixas de insônia, de queixas de sono de forma geral, eram frequentes. Eu recebia muito direct, eu fazia uma live, eram vários directs, as pessoas meio apavoradas, e o que eu faço? Eu não durmo, estou quase, sabe assim, gente estava achando que ia perder a sanidade. E é isso que é uma grande questão, que é algo que eu bato muito na tecla, da regularidade do sono, né? Porque uma das orientações para quem tem enxaqueca é justamente isso. Porque quem tem enxaqueca, ele tem sérios gatilhos, né? Esses gatilhos
que vai desde um tipo de alimento que a pessoa come e que desencadeia a dor, ou vai, por exemplo, um dia de privação de sono que desencadeia a dor. E o que é mais interessante, eu me lembro que eu assisti uma palestra com um especialista em enxaqueca há muitos anos atrás, e assim, ele foi até quando começou a se entender o mecanismo, falando sobre a genética, e ele falou que era um defeito na bomba de cloreto, era a hipótese na época, era o que estava sendo estudado, mostrando que você não teria um tratamento de cura, mas sim paliativo. Justamente porque seria um defeito de bomba de cloreto. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem os gatilhos. E um dos gatilhos, que, por incrível que pareça, é a privação de sono e o dormir demais. Então, tanto você dormir pouco como você dormir além do que é o seu normal, pode ser um gatilho para desencadear dor. E por isso que a regularidade do sono, e eu gostaria hoje, eu tenho até pensado muito para fazer um vídeo sobre isso. Quando eu falo de regularidade, gente, entendam no sentido de não ter uma rotina de militar, disciplinada. Não é assim, olha, 9 horas da noite, em ponto eu tenho que estar na cama. Não, eu falo assim, quando eu falo regularidade, é você não dormir um dia 4 horas, outro dia 9. Um dia você até porque saiu um trabalho bem interessante, eu ainda não tive acesso a ele inteiro, ainda preciso ver se eu consigo. Muito, muito bacana, eu fiquei assim, fascinada, porque é algo que eu já assim, tinha isso como entendimento, mas que agora eles estão identificando quais fatores são secretados e que regulam. Que a necessidade de sono, ela se modifica de acordo com a demanda cerebral. Então, quer dizer, se você passou um dia com uma alta demanda cerebral, fez um dia de trabalho, a gente, né, você é psicóloga, eu sou professora, então tem dia que você, ontem, né, ontem eu gravei 8 módulos, 2 aulas, eu cheguei lá 9 horas da manhã, começamos às 10, terminando quase 5 horas da tarde. Então, assim, eu estou super cansada hoje ainda, porque a demanda foi grande. Então, o que acontece? Essa alta demanda exige maior sono. E aí eles observaram que você dorme mais. No dia que você tem uma demanda cerebral menor, você precisa de menos sono. Então, eu percebo isso na minha própria vida. Tem dia que eu preciso dormir 8, 9 horas, tem dia que eu durmo 6, 7 horas e estou bem. Então, eu queria, quando eu falo dessa regularidade, é justamente para as pessoas evitarem fazer o que elas fazem muito, que é dormir muito pouco de segunda a sexta e dormir muito no fim de semana. Essa descompensação é que acaba gerando uma série de problemas. Inclusive, eu tenho uma pessoa da família que ela, no final de semana, dormia demais e todas as vezes que ela acordava com enxaqueca. Todas as vezes. Ela foi a primeira pessoa que eu observei isso, depois eu vi especialista dizendo que era necessário para a pessoa que tem enxaqueca essa manutenção de rotina para evitar justamente esse desajuste que tem, até porque a privação de sono leva à produção de fatores pró-inflamatórios, né? Então, automaticamente você acaba alterando a algesia e, vamos falar a palavrinha aqui, é hiperalgesia. Então, os estudos indicam que a privação de sono, ela promove hiperalgesia. O que é isso? Ela aumenta a sensibilidade à dor. Se falava muito de limiar, né? Que o limiar para a dor ficava mais baixo e aí desencadeava com mais facilidade. Hoje, assim, não se sabe exatamente se é na entrada da informação ou se é no processo de modulação, quer dizer, de inibição da dor, né? Quer dizer, será que a privação de sono afeta a capacidade de inibir a dor? Porque todo mundo tem um mecanismo de desencadear a dor e tem um mecanismo de bloquear a dor. Então, as pessoas têm que entender que a gente tem um sistema de analgesia interno e que, por algum motivo, em algumas pessoas não funcionam de forma muito adequada, né? Olha, essa sua explicação, o pessoal vai ter que assistir. Eu vou compartilhar muito, muito. Não só no pessoal da enxaqueca, mas na fibromialgia, a irregularidade do sono é muito grande, até porque a dor, ela joga a pessoa da cama. E nem sempre é bom, isso ajuda. Eu falo, não força os limites, não vai forçar. É com dor,
não vai fazer faxina, não vai carregar peso. Mas o repouso também, aquela coisa de ficar na cama, de dormir, não é bom. E eu lembro que o doutor Manuel, uma vez ele disse que ele chegou lá na aula do pessoal com dor neuropática e todo mundo na cama. E ninguém melhorava da dor, e aquele povo todo nos leitos, e ninguém tinha alta. Ele chegou lá e ele viu que as paredes do ambulatório estavam muito sujas, estava precisando de uma pintura, né? Aí ele pegou e falou assim, gente, providencia tinta, pincel, esse povo todo que está com dor na cama, todo mundo levanta, nós vamos pintar a parede da ala. E o pessoal, não, que é isso? Imagina, a gente precisa de repouso. Ele falou, eu vou provar para vocês que é o repouso em excesso que está prejudicando vocês. Botou todo mundo para pintar as paredes da ala. Eles estavam. Conclusão, todo mundo teve alta, acabou a dor. Eu acredito plenamente nisso, até porque eu falo por mim. Para eu ficar em repouso é quando a dor está muito intensa. Do contrário, eu não fico em repouso. Pelo contrário, eu fico me movimentando. E eu já tive experiência de estar com dor, ir para fisioterapia, fazer, além, obviamente, que ele faz o processo de alongamento e aqueles de liberar os pontos, né? E depois eu fiz exercício físico. Eu fiz como se fosse uma academia. Obrigada, Vanessa. Amém. Então, assim, eu fiz exercício físico e aí depois que eu saí de lá, 1 hora depois eu não tinha dor nenhuma. Então, por quê? Porque a gente sabe que a atividade física libera endorfinas. Então, as pessoas têm que entender que o exercício físico, ele pode, orientado, né? Eu sempre digo isso, ele orientado, ele vai liberar endorfinas. E eu gosto de compartilhar também. Tem que escolher o que você vai fazer, aquilo que te dá prazer também, não é qualquer exercício físico. Então, a gente tem que pensar, eu acho muito legal isso que você está falando, que é demonstrado, quer dizer, gente, repouso ao invés de melhorar, pode piorar. Dormir demais, ao invés de melhorar, pode piorar. Então, por isso que eu gostaria de chamar atenção justamente para essa rotina que é importante do sono e também da própria atividade. Como você mesmo disse, fazer uma faxina, fazer algo muito pesado, não vai dar certo. Você está com dor no ombro, você vai ficar fazendo movimentos repetitivos? Não, mas você pode fazer algo mais, varrer uma casa, pode, sei lá, fazer alguma coisa, cozinhar. Eu ando rindo, eu falei com meu esposo que, assim, para mim, nesse momento, não sei. Eu estou lavando a louça, eu estou tendo ideias, meu cérebro não para. E aí eu estou lavando a louça, é o momento que eu estou tendo mais ideias, assim, eu estou tendo que anotar, porque, gente, eu preciso falar isso com a Rosana. Então, gente, o que acontece? É importante tirar o foco também daquilo que você está sentindo. Está doendo? Tira o foco. Concentre em outra coisa, sabe? Nem que seja, assistam alguma coisa ou vá conversar com alguém. A gente precisa, às vezes, simplesmente tirar o foco daquilo que está desencadeando, vai ajudar também no processo. Eu já curei uma dor de cabeça conversando com meu namorado na época no telefone. Eu estava com dor de cabeça, fiquei batendo papo, quando eu vi a dor tinha sumido. Por quê? Liberei endorfinas. Sem dúvida. Chegar no consultório para atender com dor de cabeça. E pensando, meu Deus, né? Eu atender com dor é chato, né? Com dor de cabeça. No primeiro paciente terminou o atendimento, ele saiu da sala, minha dor de cabeça tinha ido embora. Porque a gente se distrai. E essa menina, essa Aline da fibromialgia dor diária, como ela é muito atuante no Instagram, é interessante as postagens que ela coloca. Eu já assisti aquela live com ela, eu achei bacana. Depois eu queria que você compartilhasse um pouco esse ponto de vista dela. É interessante o que ela coloca, porque ela fala muito, ela é uma pessoa que tem fibromialgia,
que faz mestrado em farmácia, ou já está fazendo doutorado, ela enfrenta, mas ao mesmo tempo ela também descansa, faz exercícios de respiração, de yoga. Porém, a Aline fez uma pesquisa e olha, gente, fibromialgia também é muito preocupante, porque nós temos no Brasil 4 milhões de pessoas com fibromialgia. E que, assim como... E olha, a Aline, que tem todo um conhecimento, ela está sempre fazendo lives, ela está sempre trazendo informações e que ela também está se trabalhando muito, ela tem apresentado, ela fala das dificuldades que ela tem vivenciado durante a quarentena. E para a gente parar e pensar outra vez, 4 milhões de pessoas é muita gente. Mulher com endometriose... Como é que é o nome? Estão perguntando, só te interrompendo, estão perguntando o nome do perfil da tela? Fibromialgia dor diária, no Instagram. Fibromialgia dor diária. É interessante de vocês acompanharem. Gente, mulheres com endometriose, eu estou querendo passar aqui um pouco para a gente entender, porque tudo que você está falando está afetando essas pessoas, doutora Luciane. Mulheres com endometriose, nós temos do Brasil de 10% a 15% da população feminina que a maioria está sofrendo com grande incapacitação. Agora, eu tenho muitos pacientes com endometriose que estão trocando o dia pela noite. Elas estão passando a madrugada inteira acordadas e dormindo o dia inteiro. E não estão se alimentando direito, porque dormem o dia inteiro. E qual a explicação delas? E por que elas chegaram a esse ponto de inversão de dia e noite? Porque durante o dia tem mais movimento em casa, além do movimento, tem uma questão também, e aí entra num dos fatores da modulação da dor, que é a parte emocional das relações interpessoais. As mulheres com endometriose, normalmente, a grande maioria, elas têm família, esposo, filhos, pais, e são mulheres que, de alguma forma, elas estão sendo desafiadas durante o dia, no sentido de, tá com dor de novo hoje? Você está muito deitada, levanta para comer. Então, a mulher com endometriose, ela tem um diferencial nesse sentido, que ela está, de alguma forma, muito inserida num contexto familiar, em que ela se sente responsável pelo que tem, muito cobrada, com medo de como a doença está afetando a relação conjugal. Então, são vários vieses, sabe? Tem uma vida sexual comprometida, tem expectativa do cuidado, da presença do marido, do esposo, do namorado, de não abandoná-la, porque sozinha vai ser mais difícil, da incapacitação que a endometriose gera e da dependência financeira. É uma doença que precisa demais do cuidado da saúde pública, e essas mulheres, 10% a 15% da população feminina, está sofrendo muito e está trocando o dia pela noite. É uma forma de fuga, né? Na verdade, então. Uma forma, você foge do confronto e aí, dessa forma, você... É a forma que elas encontraram de lidar com esse problema de relação. Nossa, é difícil, né? E à noite, elas têm tranquilidade. Aí tem tranquilidade para curtir o silêncio, para fazer o que gostam, para se distrair. E durante o dia elas preferem dormir para, de alguma forma, se proteger da demanda
externas no meio ambiente. Entendi. Então, a dor, E acaba, no final acaba agravando, né? Porque você não consegue fazer as atividades de casa, obviamente o marido vai cobrar, isso acaba piorando também a relação, né? Sempre. E os filhos em casa, né? Durante o dia também agora, exigindo, tem aulas. Então, para as mulheres, e aí eu falo no público feminino, que a endometriose é uma doença que praticamente quase a totalidade da população afeta o público feminino, né? Tem aí alguns relatos, alguns estudos também de homens, mas é bem pequeno. E, falando em dor neuropática, que é a dor crônica, nós temos 10% da população com dor neuropática, que é aquela dor que deixou de ser uma dor aguda útil, né? Então é aquela dor nociceptiva, que é o que você disse. Então o dente começou a doer, é uma dor muito útil, né? Porque está dizendo que tem alguma coisa com o meu dente, eu estou precisando ir no dentista, não é mesmo? Agora, fui lá no dentista, ele fez o tratamento, de repente foi um canal, enfim, cuidou, não existe mais aquela doença, aquela dor de origem primária, e passa um mês, 2, 3, o dente está bom e a dor continua. E aí o mecanismo de sensibilização que, infelizmente... Mas dentro da psicologia, como é que você consegue ajudar essas pessoas? Então, aí o que eu observo? A dor, ela é multifatorial, né? Ela tem uma ação biológica, que aí é todo aquele mecanismo de informação da dor, de transdução, de modulação. Então, você vai lá, leva uma alfinetada no dedo, tem todo aquele transporte daquele estímulo até o cérebro. Só que nesse transporte, em todo esse caminho que é percorrido pela medula até o cérebro, essa dor, ela vai também sofrendo a influência das condições psicológicas do indivíduo, das condições ambientais, sociais e culturais. Por isso que a dor, ela é uma experiência sensorial, emocional, única, subjetiva. Não dá para ninguém medir a dor do outro. Não dá. E aí é o erro, infelizmente, de profissionais da saúde e familiares que julgam. Mas você está reclamando por causa disso? Você é fraca para dor. Aí a família diz assim, mas não é possível que dói o dia inteiro? Que dói todos os dias? Você acabou de tomar um monte de remédio para dor? Como é que não passou? A falta de compreensão, né? Essa falta de compreensão. E quem está com dor também não está com paciência, nem com estímulo, nem com vontade de ficar falando muito. Então essa pessoa se isola. E ao se isolar, ela não tem o que Freud dizia, e os psicanalistas falam, da catarse, de colocar isso para fora. Não colocando para fora, essa dor, ela vai virando uma bomba interna que vai aumentando o estresse, a produção de cortisol, e aí começa o ciclo, né? Que aí não para, né? Mais estresse, mais tensão, mais dor. Mais estresse, mais tensão, mais dor. E junto o sono, né? Mais estresse, mais tensão, mais dor, menos sono. E esse ciclo continua. Enquanto essa pessoa com dor não conseguir colocar essa dor para fora,
transformar isso que está completamente subjetivo, abstrato dentro da cabeça dela. Enquanto ela não concretizar essa dor em uma ação, é o que alguns dizem na dor psicossomática. Né? Alguns vêm para mim e falam assim, o médico falou que a minha dor eu não tenho dor nenhuma. A minha dor é psicológica. Ele já fez todos os exames e eu não tenho dor. Eu não tem uma causa. Não tem uma causa, é isso? Não tem causa. A minha dor é psicológica. Aí eu digo assim, olha, você veio aqui por causa de uma dor, tá? Você sente a dor no corpo? Sinto, mas a minha dor é psicológica. Eu falo, não, eu sinto muito, essa dor não é psicológica. Um componente é sim psicológico. Mas você tem aí algum estímulo no seu corpo que está mantendo essa dor. Pode ser uma dor crônica, uma dor que cronificou. E é difícil identificar uma dor crônica por exame de imagem. O médico vai olhar e realmente falar, não, você está inventando. Você está com problema psicológico, você está com estresse. Até porque se fala muito da sensibilização da região dos terminais, né? Então, não tem ressonância, não tem tomografia que consegue ver aumento de receptores. Isso existe. Então, por exemplo, a pessoa teve uma lesão naquela região, para o pessoal entender. Então, suponhamos que você tenha 3 terminais ali, né, de receptores que detectam a dor. Teve uma lesão, produziu substâncias inflamatórias, e essa região, ela ficou estimulada. Depois de um tempo, aqueles terminais aumentam. Então, existe uma grande quantidade de recepção e que exame que vai detectar isso? Não existe. Esse tipo de exame a gente faz num experimento, que você corta um pedaço, por exemplo, de um animal que você estimulou, vai lá, faz uma histologia, aí faz uma microscopia. Quer dizer, eu acho até estranho, né, um médico falar, essa dor é psicológica. Como assim psicológica, né? Doutora Luciane, é assustador. É assustador. Respeito ao grande número de médicos maravilhosos que salvam muitas pessoas com dor crônica, porque quando a pessoa chega lá, depois de uma peregrinação, e eu não culpo esses outros profissionais da área da saúde, por quê? Porque nem todo profissional consegue ser especialista em tudo e saber tudo, né? Então, vai passar por um enfermeiro no pronto atendimento, por um plantonista, que não tem todas essas informações necessariamente, e nem o curso de medicina tem em muitos currículos esse tipo de disciplina. Então, a mulher com endometriose, é peregrinação. De cólica, não, mas o que você tem é cólica. Uma endometriose leva de 10 a 15 anos para ser diagnosticada. Quando ela é diagnosticada, em muitos casos, ela já atingiu o intestino, ela já eu conheço casos. As lesões neuronais são grandes. E é o que você disse, uma lesão em um nervo, quem é que descobre? Que exame de imagem detecta uma lesão em um nervo? E o intestino, você ensina isso muito melhor do que a gente, do que eu, o quanto de terminações nervosas tem no intestino. O quanto o intestino, ele é um órgão super atingido por uma endometriose profunda, que demora para ser diagnosticada. Então, nós temos pessoas com dores crônicas, com alto nível de incapacitação, de lesão, e aí a SBED, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a IASP, que é internacional, diz as dores aqui no Brasil e no mundo, elas são subdiagnosticadas, subtratadas. E até porque a dor, você compra analgésico,
que seja um analgésico mais simples, até aquele que tem ação, eles são livres para comprar. Você chega e compra na farmácia. Então, há uma automedicação muito grande e, infelizmente, esse processo de automedicação, ele acaba cronificando uma condição que poderia ter sido, se identificado, como você mesmo disse, se essa endometriose tivesse identificada mais precocemente, o tratamento teria sido outro. Teria sido. E o que você está dizendo? Doutora Cláudia, temos outra doutora querida chegando aí. Minha colega e amiga. Bacana, legal. E o que você está dizendo, doutora Luciane? Gente, pelo amor de Deus, ouçam o que ela disse. A dor cronifica por excesso, por abuso de analgésico. E as pessoas, elas estão tomando uma dose de analgésico, aí vem a tolerância, aí elas aumentam para 2 doses, para 3, para 4. Quanto mais abuso de analgésico, menos ele faz efeito, e aí a dor crônica e o tratamento é muito difícil. E aí, é por isso que tanto pedem, não se mediquem, não se automediquem, por favor. Tem uma dor que está ali, está presente, essa dor não foi embora, vai ao médico, vai descobrir. Não tem importância que 1, 2 médicos, 3 não satisfizeram. Vai ter um que vai te ouvir e vai entender o que está acontecendo. Exato. A dor, ela precisa ser tratada precocemente, porque senão é de alta complexidade. Tem pacientes que os médicos me mandam de alta complexidade, doutora Luciane, e que vem com uma expectativa de eu vou ter aquela minha vida de volta. A gente não pode dizer que vai ter. Todos nós torcemos para que aquela pessoa tenha a vida dela de volta. Mas a dor chegou num nível de complexidade muito alto. E nenhum especialista sabe dizer, né? E como você falou, nessa questão emocional, a parte emocional, ela é importantíssima, gente. Importante, porque na modulação da dor, porque aí tem paciente que fala assim para mim, olha, eu sou muito prática, eu sou muito objetiva, não vem dizer para... Eu estou dizendo o que alguns me dizem. Não vem me dizer para eu meditar, para eu visualizar, para eu imaginar que eu estou num lugar muito bom. Acho que travou. Um momentinho. Tá. Travou um pouquinho, retoma, voltou. Voltou? Oi, voltou. Tá. Então, olha só, né? Tem pacientes que dizem para mim, olha, não me manda meditar, não. Esse negócio de você me mandar ir para um lugar que eu gosto, que me deixa em paz, tranquila, isso comigo não funciona. Eu quero dizer o que eu tenho que fazer para ficar boa da minha dor. E aí eu tenho que, infelizmente, ou felizmente, né? Dizer assim, olha, só que aí tudo isso que você dá uma aula primorosamente, né? Eu falo, olha aqui, deixa eu te explicar. Lá começa a tua dor, lá naquela parte do corpo, aí ela sobe pela tua medula, papapá. Aí essa dor vai sendo transmitida, vai sendo transformada, isso é uma modulação de dor. Justo nesse caminho, ela vai entrando em parte do seu cérebro, onde também estão as emoções, né? E ali, no momento em que ela passa por esse sistema límbico, hipotálamo, hipocampo, que eu aí não preciso explicar para você, mas só para você entender um pouco, é onde estão todos os seus aprendizados, as suas crenças, aquilo que você acredita ou não, os seus pensamentos. Se você desenvolveu ao longo da vida pensamentos muito negativos, pensamentos mais realistas, pensamentos mais positivos. Eu não quero esse negócio de só pensar alegria, não, se a minha vida está um horror. Não, pensamento positivo não é você pensar em algo, em fazer aquele joguinho da Poliana, de que a vida é só coisa boa. Não, realmente, não adianta você construir castelo em areia.
Mas quando eu falo do pensamento positivo, é do pensamento realista de que não é só, a vida não é só feita de coisas ruins. Olha lá para as suas crenças. E as suas crenças, elas estão ali na modulação da dor. Elas vão junto lá para o cérebro para transformar essa dor em uma resposta. Além das crenças, tem as suas expectativas. Isso também é condicionamento, é função cerebral, está lá no cérebro. Tem hormônio junto, tem neurotransmissor junto, não é uma criação da sua cabeça. E nessa expectativa, tem a tua ansiedade de, mas amanhã eu vou estar tão ruim quanto hoje. Não adianta eu querer pensar em alguma coisa boa que eu posso fazer amanhã, se amanhã eu já sei que eu vou acordar ruim. É ansiedade antecipatória, faz parte da modulação da dor. Aí eu chamo a pessoa para a realidade, entendeu? Então, ponto, né? Você não quer imaginar um lugar bacana, né? Que é aquela ilha paradisíaca que vai te fazer bem, mas então vamos perceber como é que isso funciona, né? Os medos, seus valores de vida, tudo isso está na modulação da dor. Os condicionamentos que você foi tendo ao longo da vida, se você foi condicionada ou condicionado só a acreditar que eu não posso ter alegria, porque se eu tiver alegria, amanhã eu vou chorar. Não é? Isso é uma crença. Eu me lembro quando eu era mais jovem, se acontecesse uma coisa muito legal, não, ia vir uma tragédia na sequência. Se eu estou muito feliz, e eu fiquei um dia assim, pensando nisso, né? Depois fui me tornando adulta, fui começando a trabalhar nisso, eu pensei, gente, por que em algum momento você aprendeu isso? Aí eu comecei a observar na televisão. Isso está na televisão, isso está nos programas que nós assistimos. Não fala muito não, porque senão vai dar errado. Então, começa a perceber que existe uma série de crenças que estão o tempo inteiro diante dos seus olhos, e aí eu fico pensando isso que você está falando agora, quer dizer, por que a pessoa, eu sou prática, eu sou objetiva, eu quero melhorar, mas eu não aceito a sua proposta. Ela já vem de antemão determinando como é que é o tratamento. Uma pessoa dessa não está aberta, certo? Ela não está aberta, então, para o aprendizado. Sim, mas aí na hora que ela eu começo a falar a língua, porque a gente tem que falar a linguagem do paciente, né? É a partir do que ele acredita, que é a empatia, né? Eu tenho que entrar no meio dele para poder trazê-lo para uma consciência mais real da vida. E aí, então, eu uso a linguagem dela. Então, tá bom. Você quer o objetivo? Vamos lá no objetivo, né? No que é objetivamente mostrável, né? Você pode observar, observável. E aí, esse condicionamento, ele é familiar, ele é cultural. Por quê? Não existe, e aí eu também falo muito isso, gente, não existe um mundo ideal, não existe condição ideal, não tem aquilo de nunca mais dor. Pacientes com dor crônica são aqueles recuperados que eu tenho pacientes que vieram com dor crônica, que saíram em alta, e quem se dá alta é a própria pessoa, porque zeraram a dor. Eu já veio pessoa para mim com multifratura na coluna e que eu achei que era uma pessoa que não ia zerar a dor nunca. Essa pessoa zerou a dor. Como eu também já tenho pacientes com quadro de enxaqueca, fibromialgia, muita dor, não zerou a dor, mas não percebe a dor, não sente a dor, tem uma super qualidade de vida, relacionamento saudável, profissão realizada na profissão, e fala assim para mim, Regina, você sabe que quando eu paro, eu falo assim, nossa, cadê a dor? Aí eu vejo que ela tá lá, mas eu não presto atenção. Interessante, né? E como então, conseguir isso? A gente está, né, faltando aí 7 minutinhos, mas aí, o que você poderia dizer? Eu sei que é um trabalho, né? Eu sei que é um trabalho, mas a gente
é um trabalho longo, mas assim, como é que a pessoa começa essa caminhada? Mas agora eu vou sintetizar. Gente, meditação altera o funcionamento do teu cérebro e a modulação da dor. Então, quem gosta de meditar, continue. Por quê? Quanto mais você vai para o lugar ideal que te faz bem, mesmo que seja uma fantasia, mais o teu cérebro começa a acreditar que aquilo é verdadeiro. Ele começa a agir e se condicionar a uma condição psicofisiológica relaxante. Então, é um treino e que funciona mesmo. Quem não gosta de meditar... Isso você está completando, quer dizer, além do processo que eu falo muito no sono, na parte de ventilação, no sentido de controle autonômico, né? Simpático para simpático. Isso você já está falando, você está acrescentando, quer dizer, então o fato de eu imaginar, não somente controlando a respiração, mas também imaginando um outro ambiente que isso potencializa o efeito da meditação. Exatamente. Agora, quem não gosta de meditação... Interessante. Quem não gosta de meditação, só respira, por favor. Por quê? Quem respira curto, normalmente é quem está ansioso, está com dor, respira curtinho. Na respiração curta, que mensagem que você está mandando para o seu cérebro? Perigo, estresse, cortisol, que é o hormônio do estresse. Quanto mais respiração curta, mais estresse, mais tensão, mais cortisol, mais dor, mais insônia. Aquela respiração, eu tenho um vídeo de respiração diafragmática no meu IGTV, tá? A respiração diafragmática, e tem um outro vídeo que ensina a respirar para aliviar as tensões. É só respiração, não precisa usar o lugar da fantasia. Já diminui a produção de cortisol e traz mais endorfina, mais equilíbrio hormonal e sensação de paz, de relaxamento, tá? Porque menos cortisol, menos estresse, menos tensão, e é a respiração longa que faz isso, tá bom? Porque entra ar puro, entra oxigênio, massageia teu corpo todo e diminui todos esses efeitos nocivos da dor e da falta de sono. Outra coisa, gente, para transformar a emoção em algo concreto, coloca para fora. Como é que você coloca para fora? Não xinga o outro, tá? Você vai não descarrega a raiva, né? Não, você está destilando o veneno que você engoliu. Não faz isso, tá bom? Transforma essa dor em construção. Esse veneno, essa intoxicação, coloca para fora de uma forma que saia de você e não volte mais. Isso a gente faz com as mãos, não é no celular, tá bom? É jogando dominó, xadrez, dama, argila, pintando com giz, com tinta guache. Artes manuais. Artes manuais. Tricô, crochê, costurar a mão, quebra-cabeça. Nossa, quebra-cabeça, eu amo. Eu amo quebra-cabeça. Transforma. Oi, Domênica. Põe para fora a emoção. Então, você tem que tirar a emoção do mundo subjetivo para deixar de ser uma dor psicossomática. E transformar essa dor em... gosto de crochê. Legal, Elza. Isso. Transforma essa dor. E aí, gente, você está com muita dor, se o crochê sai torto, se a vontade que você tem é de fazer um crochê preto, amém, marrom, amém. Né? Faça, então, diversifique, né? Faz o crochê preto, faz marrom, faz com tinta grossa, faz o crochê torto. Porque você fala, eu quero isso, eu quero botar minha raiva nesse crochê aqui. Crochê, né? Não tem importância. Faz pinta assim, né? Pinta, né? Pega um papel com giz. Acho que eu vou voltar a desenhar. Boa ideia. Eu desenhava antes, vou voltar a desenhar.
Eu tenho uma paciente que ela pintou a guache. Um lugar lindo, praia, sol, palmeiras. Aí ela pegou e fez um desenho marrom, bem, bem escurão, assim, uma mancha, né? Eu falei, teu desenho está tão lindo, e essa mancha preta? Ela falou, porque essa mancha preta eu não quero mais dentro de mim. Ela vai ficar fora. Nem que eu tenha que mandar ela para uma praia. Mas em mim ela não fica mais. Tá bom, se para ela foi legal. Então, isso é transformar uma dor psicossomática, tá? Tirar a dor... Só para te avisar, temos 2 minutos. Pode falar. Tá bom. Hoje a bola é tua. Tá, gente, outra coisa. Quem quiser ler, Teoria do Portão da Comporta, de Melzack e Wall, tá? Eu não quero escrever para não perder tempo. Teoria da Comporta. Depois você me passa e eu escrevo depois. Pode. Melzack e Wall. Esses 2 grandes cientistas, pesquisadores em dor, eles mostram que quando tem alguma situação em que você vai sofrer muita dor, se você entra num estímulo de grande prazer, estamos acabando. Você desvia a dor lá no cérebro. Ao invés do estímulo ir para a porta em que diz dor, volta muita dor, a dor desvia. E se esquece de observar que aquilo é dor. Eu terminei sentida lá. Eu falei, não, ela precisa finalizar. Vamos salvar. A gente deixa depois para as pessoas assistirem. Eu tenho certeza que o pessoal estava vibrando aqui, que estavam aprendendo, né? Então, complementa o que você estava comentando sobre aqueles autores. Tá legal. O assunto ele é tão apaixonante. Quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta muito, é complicado. Sono. Eu sou apaixonada por fisiologia também. Apesar de eu falar muito sono, gente, mas eu sou fisiologista, eu sou apaixonada, então. Mas o sono, já que a gente tem 5 minutinhos, eu não vou me prolongar, não, gente. Mas olha, doutora Luciane, o sono é saúde, para mim é vida. Sabe? É vida. Quando eu não durmo o necessário para eu me sentir bem no dia seguinte, eu fico de mau humor e parece que eu estou carregando o mundo nas minhas costas. Exato. Então, o sono, ele é vida para mim, né? Então, eu respeito muito o sono, demais. Então, gente, olha, a melhor coisa que eu aprendi na minha vida, essa teoria da comporta, a teoria do portão, do Melzack e do Wall. Eles fizeram isso em 1935 e eles são a maior referência quando se fala em teoria da comporta, a teoria do portão da dor. Quem trabalha com dor não deixa de estudar e de usar todas as descobertas deles, porque eles falam o seguinte. Essa teoria do portão da dor, eles mostram uma forma prática para vocês, tá? Uma criança que sofreu várias queimaduras no corpo e que está no hospital de queimados, né, em recuperação de queimaduras. Então, naquele momento de curativo do corpo, e que é horrível, porque eu imagino que deve ser uma dor terrível, né? Uhum. Então, quando chega o enfermeiro, que pega a criança com todo carinho, com todo cuidado, para fazer o curativo, mas aí a criança já começa a berrar, a chorar de dor, porque já é também uma ansiedade antecipatória, ela já sabe. Já sabe a dor que vai vir, né? Ela já sabe que vai doer muito. Nisso, começa a vir um cara tocando um violino, e é assim, eu vou me segurar a minha emoção. Um cara, vem aquele som de violino lá no fundo do corredor, né?
E aí, até que o som do violino se torna perceptível para ela. E aí ela chorando, ela desvia o olhar, né? Porque aquele som daquele violino, e o violino vem chegando no corredor, vem chegando. Aí ela já está... chora um pouco, ouve o violino, a música, até que ela vai sendo tomada por aquela música do violino, e o enfermeiro faz a troca inteira do curativo dela, e ela não chora, e ela não sente, porque ela está totalmente tomada emocionalmente pelo som do violino. Então, não tem melhor ilustração do que é a teoria do portão da dor. O que o Neusac e o Wall quiseram dizer, e aí eles explicam, tanto cientificamente, tanto usando a fisiologia da dor, mas o que interessa aqui para a gente é entender que, gente, quando a informação da dor está subindo, está indo lá, para o cérebro, eles dizem que tem um portão. Porque como tem toda essa influência na modulação da dor, das nossas emoções, do ambiente, esse portão, ele interage com a informação da dor. E ele é muito forte. Emocionalmente, ele tem que ser forte. Não adianta se não for forte para você. E aí cada um tem que encontrar aquilo que é altamente motivador. Essa emoção forte, o que ela faz? Ela desvia o trajeto. Então, aquele estímulo que ele seria percorrido da medula até o cérebro. Informação, aquele impulso nervoso que está subindo, ele vai e bloqueia e impede. E o portão se abre para aquilo que distrai. E aí é quando eu digo daquela minha ex-paciente que fala assim, Regina, sabe que se eu paro para pensar, nossa, que dor. E aí eu vou observar ela falar. Mas eu não presto mais atenção nela. Eu esqueço dela. Porque eu estou tão envolvida com as coisas que eu gosto. Isso é como funciona a teoria do portão da dor. Tá? É você encontrar um componente emocional mais forte do que aquela dor. Mais forte do que a dor. Eu sei explicar fisiologia, você sabe explicar psicologia. A acupuntura, né? A gente pode também comentar que a acupuntura é um dos mecanismos que ativa também, né? Também, a acupuntura funciona demais em mim, né? Eu tive uma herpes zoster no canal auditivo, eu corri o risco de ficar surda, né? Então, parece que a minha cabeça... Foi uma coisa, assim, na minha experiência, eu nunca tive uma doença tão ruim. Mas, incrível, a minha filha é acupunturista. E quando ela fazia acupuntura em mim, não só a dor sumia, como eu dormia. Eu já dormi fazendo acupuntura também, toda espetada. Toda espetada, dormindo e sem dor. Eu já dormi. Mas eu acordei, eu relaxei e acabei encostando a agulha. Não, eu não. Porque aí o medo, né? O medo. O médico, na verdade, tinha saído. Ele tinha saído e deixado sozinho. Aí, quando eu acordei, eu relaxei o braço. E o medo do choque da agulha. Mas eu amo a acupuntura, né? Eu adoro. Não, por isso que falam que a acupuntura é um excelente tratamento complementar para a dor, tá? Ela também tem uma interferência na modulação da dor. A psicoterapia ela é importante porque ela ajuda a pessoa a trabalhar todos esses estímulos emocionais e a reorganizar a vida, os filtros, os condicionamentos, os pensamentos tóxicos e o estilo de vida, porque também, aí é outra coisa que eu falo, gente, no tratamento de dor, você não confia que a medicação vai tirar você desse quadro e pronto. Porque se não mudar o estilo de vida, não adianta.
Mudar estilo de vida, num primeiro momento, dói, porque ninguém quer mudar aquilo que antes era bom. Até porque é normal na gente ter medo do desconhecido, né? Então, o conhecido tá ruim, mas tá bom. Eu conheço. O conhecido tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Agora, o desconhecido, porém, é preciso fazer uma avaliação do que nesse estilo de vida acaba alimentando a permanência dessa dor e que precisa ser mudado. E aí, precisa pôr a mão na massa, precisa ter coragem, porque também viver com dor ninguém merece. E também é o que eu falo, hoje não precisa viver com dor, não. Né? E eu digo isso com segurança, de todos esses anos de atender muita gente. Eu não prometo cura de dor para ninguém, nem sou louca de falar isso. Mas que eu prometo qualidade de vida, se você colocar a mão na massa, vem comigo que eu prometo. Ótimo. Muito obrigada, tá? Eu queria agradecer. Gente, sinto muito, isso aqui foi só um finalzinho da outra live que a gente estava fazendo. Foi salva, por isso que eu demorei um pouco também. Já está disponível. Depois, se você quiser compartilhar no seu perfil, tá bom? Tem como você baixar. Eu já sei até baixar IGTV agora. Tá bom? Muito obrigada. Um forte abraço. E quando eu for a São Paulo, a gente vai se encontrar. Tá bom? Ok. Até. Um beijo. Obrigada Tchau. a todos. Obrigada, gente.